A Bíblia relata que logo após Adão e Eva ter alimentado do fruto que não deveria ter alimentado, eles percebem que estavam nus, se cobrem, fogem ao ouvir a voz do Senhor que ecoava no jardim. Quando o Senhor pergunta para ele: por que, Adão, onde você está? Ele disse: Senhor, eu vi que eu estava nu, senti medo, por isso me escondi, por esse motivo que eu me escondi. O Senhor pergunta para ele: mas quem te fez saber que estava nu? Quem te falou que você estava nu? Após o erro do homem, entra agora a consciência da condenação. Há um escrito do século XIX, um psiquiatra, sabendo de uma história de um jovem querendo a herança dos seus pais, pensa numa estratégia de tirar a vida deles. E ao pensar como eu iria tirar a vida dos pais sem que ninguém percebesse, ele pensa consigo: se eu arranjar um veneno, colocar um veneno agora envolto da vela, que todos os dias meus pais colocam próximo da sua cama, antes de repousar, se eu colocar este veneno, o decorrer da toda noite, meus pais estarão inalando este veneno, até vir a óbito. Contra este psiquiatra que escreveu o conto, o livro chamado O Demônio que Há em Nós, ele diz que pela manhã, o filho levanta rapidamente, vai lá ver, para ver como que os pais estavam, e descobre ali que os pais já estavam mortos. A estratégia havia funcionado, tirou a vida dos seus pais, e agora eu posso ficar com todo o recurso. Passa um dia, ele começa a pensar consigo: isso é onde que eu comprei o veneno, se a polícia for lá? 3 dias ele começa a pensar: e se alguém me viu saindo com algo na mão? 5 dias, já não consegue dormir, porque a mente dele está disparada. 1 semana após a morte dos seus pais, com pensamento disparado, pensando acerca daquilo que ele fez, conta-se a história que ele acabou desmaiando. Ao ser despertado por um policial, que viu, que encontrou ele na rua, ao despertar, ele grita: eu me arrependo de ter matado os meus pais, eu não queria ter feito aquilo, eu estou arrependido. Mas ninguém sabia que ele havia matado, mas a própria consciência o havia condenado. Quando o Senhor pergunta para Adão: quem te fez saber que estava nu? Ali abre uma lacuna na alma do homem, a condenação interna, o julgamento interno. O maior problema do nosso relacionamento com Deus não se trata de Deus, é entender que Deus nos ama mesmo com as nossas debilidades. É tentar entender que Deus nos perdoa das nossas falhas. A maior dificuldade nossa é lidarmos com os nossos próprios defeitos. O que nos adoece, o que adoece a nossa alma,
Não é a condenação que vem da palavra, mas a condenação que vem da mente. A condenação interna, aquele julgamento interno, eu fiz, eu falei. E que o diabo conhece muito bem e trabalha em cima dela. Quando o Senhor pergunta para Adão, o Senhor está falando, olha, abriu dentro de você uma lacuna na sua alma. A alma que até ali era preenchida, a alma que ali era completa, era perfeita, estava a alma agora na sua crise, a alma agora nas suas condenações, a alma agora nos seus julgamentos. Se tem algo que nos faz fugir da presença de Deus, é autocondenação. Eu não tenho condição de estar aqui. Eu não tenho condição de servir a Deus. Eu não tenho condição de ser um pastor. Eu não tenho condição de ser obreiro. Eu não tenho condição de ser servo. Eu não tenho condição de ser filho. Quando Jesus vai encontrar com Pedro, Pedro está pescando e Pedro está num estado de autocondenação. Ele havia falhado com Jesus. E por 3 vezes Jesus pergunta, você bem me ama, Pedro? Só isso eu quero saber. Eu não estou aqui para te condenar, nem para te julgar. Eu estou para te dizer o seguinte, independente de qualquer coisa, eu estou pronto a confiar em você novamente. É o amor de Deus que nós não entendemos. Como Deus pode amar alguém falho como nós? Se tem algo que nos faz fugir da presença de Deus, é essa condenação. Esse julgamento interno que nos martiriza. Quando estou auxiliando alguém num processo de cura, o problema principal não é a pessoa muitas vezes perdoar o outro, mas ela se perdoar. O perdão próprio ele é difícil. Muitas das vezes nós não perdoamos o outro porque nós não conseguimos nos perdoar. A autocondenação, ela mina o nosso relacionamento com Deus. Ela rouba a presença e a graça de Deus. Segunda coisa que nos faz fugir da presença está no medo. Tive medo e me escondi. Agora tive medo por causa de quê? Porque estava nu. Ele tem medo porque tem uma condenação no sentimento que eu estou nu. E como eu posso me comparecer diante de Deus dessa forma? Eu tenho medo porque eu estava nu. A justificativa estava que a alma dele estava inquieta. O medo anula a nossa fé. O medo retira a confiança de Deus. Onde há medo não há fé. Onde há medo não há fé. Onde há medo não há fé. A fé se contrapõe ao medo. Porque para que haja fé é necessário que haja confiança e esperança em Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. O medo anula. Muitos de nós fugimos da presença de Deus por causa do medo, da condenação, do julgamento. O medo de estar na presença dEle. O medo da nossa nudez. Quantos não são? Aqueles que preferem muitas vezes se ausentar da igreja, ir embora na sua falha, no seu erro, porque não quer que a sua nudez seja vista pelos outros. Ele não sabe lidar com a sua nudez. Ele não sabe lidar com a sua falha. Ele não sabe lidar com o seu erro. E o afastamento é a melhor alternativa. Fugir de um confronto, fugir de um conserto, fugir de um arrependimento. O medo aprisiona. Quantos assim não fazem? Como eu posso permanecer nesse ambiente, onde fala de santidade e eu sei da minha falha? Como eu posso permanecer nesse ambiente, onde eu tenho um discipulador que vai me perguntar como que eu estou, e eu vou ter que esconder a minha falha, a minha nudez? Como? Isso nos faz fugir da presença. Não encarar a nossa nudez. O Senhor pergunta, quem te fez saber que você estava nu? Quem te revelou a você que você estava nu? O que aconteceu? O que houve? Agora entenda uma coisa, ele ouve a voz de Deus. Deus não se afastou dele, mas ele afastou de Deus.
Às vezes as pessoas têm ideia que o pecado afasta Deus do homem, afasta o homem de Deus. Deus continua sendo Deus misericordioso. Ele vai continuar trabalhando a tua vida para que haja arrependimento, para que haja conserto. Mas Ele não vai deixar de amar você. Ele não vai deixar de confiar em você. E você prefere se esconder porque você tem vergonha da tua nudez. Eu errei. Por isso eu prefiro fugir. Por isso eu prefiro correr. É isso que Adão faz. A pessoa, quando ela cai no erro, por causa disso ela quer esconder a presença. E quando começa a presença de Deus, um ambiente profético como este, ela prefere ficar calada com medo. E a sua mente começa a se condenar e dizer: alguém está me vendo. Um dia alguém chegou perto de mim e disse: apóstolo, eu tenho medo quando o Senhor passa perto de mim. Porque a sensação que eu tenho é que quando o Senhor está olhando nos meus olhos, o Senhor sabe tudo aquilo que eu estou fazendo. E eu tenho medo. Muito medo. Mas que isso mudaria? Porque os olhos de um homem de Deus não podem ser os olhos da condenação, mas o amor e da misericórdia de um Deus que restaura, que cura e que liberta. Você falhou, mas Deus vai te restaurar. Você está no caminho errado, mas Deus vai tirar deste lugar. O meu papel não é te condenar. O meu papel é: há uma nova rota para você trilhar. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Quem está entendendo isso? O medo, ele nos afasta. Sabe outra coisa que nós, e aqui vou para a parte final, dentro do mover da parte de Deus, quis o Espírito Santo assim direcionar segundo sua vontade. E aqui eu fecho. Fugimos da presença de Deus porque não queremos ouvir mais a sua voz. A alma inquieta agora quer seguir os seus passos. A alma inquieta que agora, a alma doente está buscando coisas que podem suprir as suas necessidades carnais. A alma doente, ela não quer mais obedecer. Por isso queremos fugir da presença de Deus. Porque não queremos mais trilhar o caminho da obediência, da direção. Por isso que fugimos da presença de Deus. A alma agora quer seguir as suas convicções. A alma doente quer seguir a sua ansiedade. Quando Deus fala com Jonas, Jonas desce para Nínive. A Bíblia relata que Jonas se apressou, mas para fugir da presença do Senhor. E quando fala que se apressou para fugir da presença do Senhor, ele desce para Tarsis. Se ele quisesse somente desobedecer, bastava ele ter permanecido onde estava. Mas ele escolhe ir para um outro lugar. Se ele quisesse apenas ter desobedecido a Deus, era apenas não ter saído do lugar que ele estava. Mas a Bíblia fala que ele vai para outro lugar. Todas as vezes que nós queremos fugir da presença de Deus, nós vamos à contramão daquilo que Deus está nos direcionando. Deus fala: não é o tempo de você ter, eu não quero esse relacionamento para você agora. Para você não basta simplesmente dizer: eu não vou então, ou eu vou namorar com essa pessoa. Mas você foge e namora com alguém que vai totalmente contra aquilo que Deus quer. A nossa desobediência nos leva a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Jonas poderia ter permanecido no lugar onde que ele estava e dizendo: descer para Nínive, eu não desço. Mas ele se apressa a fugir da presença do Senhor, fazendo aquilo que é contrário. Quando nós queremos fugir da presença de Deus, nós vamos fazer coisas que é contrária à vontade dEle. Coisas que vai responder à ansiedade da nossa alma, à inquietação da nossa alma. E este é o motivo de tantas pessoas tristes, infelizes, doentes, porque saem fazendo tudo aquilo que Deus não aprova. Ela sabe perfeitamente aquilo que Deus requer dela, mas ela insiste em rotas diferentes daquilo que Deus requer. Porque a presença de Deus nos traz destino. A presença de Deus nos dá a direção. A presença de Deus nos dá a orientação. E muitas vezes fugir dessa presença
é melhor para a nossa alma. Jonas se apressa, mas para fugir da presença de Deus. Todas as vezes que nós apressamos para fugir da vontade de Deus, nós estamos dizendo, em outras palavras, eu não confio em você. Eu não confio na tua direção. Mas apóstolo, eu estou fazendo isso porque eu estou com raiva disso, estou com raiva daquilo, estou com raiva da colar. Você está caminhando de acordo com a angústia da sua alma, com a nudez da sua alma. Você está caminhando de acordo com as misérias da sua alma. Você está fazendo da sua alma o ponto de decisão. Você está fazendo da sua alma o crivo da sua decisão. Mas apóstolo, porque eu penso nisso, eu penso naquilo. Você está fazendo o seu talento, você está fazendo o seu conhecimento o crivo da sua decisão. Maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço carnal a sua força. E muitas pessoas utilizam este versículo de uma maneira errada. Quando fala maldito o homem que confia no homem, eles acham que está dizendo maldito é o homem que está confiando em outro homem. Não! O que a Bíblia está dizendo claramente aqui é maldito o homem que confia nele mesmo. Porque o seu coração é mau, as suas ações são erradas. Mas bendito aquele que confia no Senhor, que espera no Senhor, que a sua esperança está no teu Deus. Você pode glorificar aquele que é digno, aquele que é fiel. E às vezes nós fazemos a nossa confiança, as nossas mãos, o nosso braço, a nossa alma. Não fuja da presença de Deus. Não se apresse a fugir da presença do Senhor. Apóstolo, como posso saber se eu estou fugindo da presença de Deus ou não? Simples. As suas decisões são tomadas baseado em quê? Em direção do Espírito ou a direção da sua alma? Não se apresse. Os seus argumentos para não estar adorando Ele, são os argumentos do Espírito, ou são os argumentos da alma? Não se apresse em fugir da presença de Deus. Deus continuava visitando ainda Adão no jardim. E quando a gente olha a história, o Senhor expulsando, o Elohim expulsando Adão e Eva do jardim, parece uma coisa meio que de justiça. Na verdade, foi um ato de misericórdia. Não foi um ato de justiça. Porque havia dois frutos. Um do conhecimento do bem e do mal, e o outro conhecimento da vida. Quando ele coloca eles para fora, eles tinham alimentado do alimento do conhecimento do bem e do mal. Quando expulsa ele e coloca agora anjos na porta, é para impedi-los de comer da árvore da vida, para que não viesse passar uma eternidade inteira sofrendo na sua alma. Ali houve um ato de misericórdia e não um ato de justiça. Até no Éden, Deus manifestou o seu amor e a sua graça. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas a palavra de Deus para a tua vida é: não fuja da presença dEle. Apóstolo, mas eu estou desanimado, mas eu estou me sentindo mal por alguns comportamentos, por algumas atitudes. Não fuja da presença dEle. Se a nudez te constranja, deixe que o sangue do Cordeiro te cubra nesta noite. Se arrependa do seu ato e volte para a presença de onde você não deveria ter se afastado. Volte para a presença de Deus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele consegue descansar na sombra do Onipotente. Volte para a presença do Senhor. Volte para a presença.